Essa transmissão colinérgica, então todo esse processo de comunicação, de conhecimento de que eu tenho um neurotransmissor que faz, ele surge de estudos maravilhosos, experimentos sensacionais de caras que eles têm que ser sempre lembrados. Um deles é o Otto Loewi, que fez... a história conta o seguinte: ele, durante um sonho, ele pensou no experimento e da primeira vez que ele acordou, ele anotou, mas ele estava sonolento. Essas anotações, quando ele acorda no dia seguinte, ele não entende. Ele sonha de novo com o experimento e aí ele acorda na madrugada e produz o experimento. Foi prêmio Nobel de Fisiologia em 36. Então vocês imaginam que era alguém com uma capacidade bem elevada, né? Cientificamente falando, de intelecto. Então, o que ele pensou no estudo dele? E como é que foi o experimento que ele sonhou? Ele fez o experimento, ele pegou o coração de rã, 2 corações, né, de rãs, ele colocou em 2 frascos, tinha uma comunicação, solução salina. Um dos corações ele manteve o nervo vago, no outro coração ele extraiu o nervo vago. Então, e aí ele fez estímulo elétrico desse nervo vago, ele estimulava esse coração e estimulou o nervo vago, e ele observou que havia a diminuição dos batimentos cardíacos. Vocês podem ver na figura aqui, porque ele tinha um gravador dessa frequência, né, de estímulos, né, de batimentos. Então ele via, quando ele estimulava, eu tinha um espaçamento desses batimentos, então eu tinha uma bradicardia. Tá? O que é que foi interessante nesse experimento dele? Que no coração que não tinha o nervo vago, depois de um tempo, quando esse fluxo aqui é transferido para cá, né, esse coração, depois de um tempo, passou também a entrar em bradicardia. Assim, ó. Como vocês podem ver aqui na figura. E aí ele disse que essa substância, ele foi o precursor de dizer o seguinte: olha, não é o nervo propriamente, mas uma substância que é liberada dessa comunicação nervo-músculo que provoca a bradicardia, tá? Que depois ficou conhecida como a acetilcolina. Então ela é liberada do nervo vago, vocês viram, núcleo ambíguo, e ela atua sobre o sino atrial e o átrio ventricular, diminui a frequência elétrica desses nódulos, e como consequência, com essa diminuição do potencial elétrico, eu tenho diminuição do batimento, porque eu tenho menos estímulo elétrico do músculo em si. Então veja, isso é interessantíssimo. E quem era contemporâneo dele que ganhou um prêmio Nobel junto com ele em 36 foi somente Henry Dale, que fez estudou ações farmacológicas da acetilcolina. Então, contemporâneos. Como é que foi o estudo de Dale? Dale estudou o coração de gatos e observou o seguinte, olha que coisa interessante também. Ele mostrou a ação da acetilcolina na pressão arterial do gato. Então veja, como é que ele fez isso? Ele pegou o coração e aí ele mediu a pressão arterial. Ele estimulou com baixa concentração de acetilcolina. 2 microgramas. Quando ele estimulava com acetilcolina 2 microgramas, ele observava que no intervalo de 1 minuto havia uma bradicardia marcante. Ele observava uma queda da pressão. Não só pela bradicardia, mas vocês vão ver que há a produção de óxido nítrico, tá? Por via receptor M3. Então, no endotélio vascular. Então, no endotélio vascular, aqueles receptores M3, eles levam ao aumento da produção de óxido nítrico endotelial. Então, eu tenho uma bradicardia com vasodilatação. Então, a pressão cai. Aí ele aumentou, ele fez um segundo experimento que ele aumenta a concentração, 50 microgramas. Você vê que tem uma diminuição maior e uma demora maior no retorno dessa pressão a níveis normais.
Aí ele fez um terceiro experimento. Isso é óbvio, porque você está dando uma dose maior. Ele fez um terceiro experimento. Antes dele administrar acetilcolina, ele, que faz agonista colinérgico, ele administrou um antagonista colinérgico, que é a atropina. Ele administra a atropina numa dose de 2 miligramas. Aí ele administra as mesmas 50 miligramas que ele tinha administrado antes. O que aconteceu? Você não vê queda da pressão. Esse gráfico não está em escala, tá? Porque vocês podem estar vendo aqui a pressão mais alta e achar que aqui está mais baixo. Na verdade, ele não está em escala. Isso aqui é como se estivesse nessa parte de cima. Você não viu. Você não viu aumento da pressão. Esse é o importante. Por quê? Porque você tem um bloqueador dos receptores atuando. E em doses maiores, dose grande. Aí o que ele fez? Ele resolveu fazer o seguinte. Bom, beleza. Então eu vou dar uma dose bem alta de acetilcolina. E aí é que vem a coisa bacana da farmaco. Vejam o que aconteceu no gráfico D aqui. Você teve um aumento da pressão. Por que você teve um aumento da pressão? Porque a acetilcolina em doses muito altas, ela é muito pouco específica. Aliás, ela passa a ser mais específica para receptores ganglionares. Como é, Pedro? É isso mesmo. Vou voltar para vocês. Isso aqui é interessantíssimo. Vou voltar aqui na figura para vocês verem. Ó. A acetilcolina em altas doses, ela passa a ser muito mais responsiva nesses receptores ganglionares aqui, ó. Tanto dos gânglios parasimpáticos, mas também dos gânglios simpáticos. Então, essa resposta de aumento da pressão arterial aqui é porque eu tenho uma maior ativação ganglionar da porção simpática. Olha que bacana. Eu tenho uma descarga noradrenérgica maior. Estão prestando atenção por que é importante você entender a localização do processo, relembrar a fisiologia, a anatomia, e aí a farmacologia vai te mostrar coisas sensacionais, como essa. Vocês entenderam isso aqui? Vamos lá, eu quero saber se vocês entenderam essa parte aqui. Todo mundo pescou isso aqui? O estudo de Dale, ele é interessantíssimo, ele é importantíssimo aqui na... Vamos lá, como é que é? Todo mundo pescou isso aqui? Por que a pressão subiu? E essa é a coisa interessante de você tem que relembrar tudo que vocês já aprenderam. Não aprendam decorando, aprendam entendendo. Quando você tem doses muito altas de uma substância, como por exemplo nesse caso a acetilcolina, o que você está fazendo? Você está aumentando a especificidade dela em relação a determinado tipo de receptor. Se você dá uma dose muito alta de acetilcolina, ela começa a ter uma afinidade ou uma atividade intrínseca maior com receptores ganglionares, que são nicotínicos, se vocês lembrarem da aula de fisiologia. Nicotínicos. São receptores nicotínicos. Então eu tenho um maior estímulo desses receptores. Aí você vai dizer, sim, e daí? Por que aumenta a pressão? Por que faz hipertensão? Porque eu tenho, lembrem-se, o pré-ganglionar, ele é colinérgico em todas as vias, simpáticas e parasimpáticas. Simpática e parasimpática. E daí? Daí que você vai ter uma exacerbação da via simpática, da subdivisão simpática. Eu tenho exacerbação da subdivisão simpática. Então eu começo a liberar noradrenalina, adrenalina. Então ao invés de eu diminuir a pressão, eu começo a ter um efeito oposto, de aumentar a pressão. Porque eu começo a ter uma exacerbação de efeito ganglionar colinérgico via receptor nicotínico. Ganglionar.